Dando continuidade ao nosso curso de lógica, hoje nós veremos a parte introdutória sobre álgebra de Boole. Tá? O que é álgebra de Boole, então? É um sistema matemático, que tem muitas similaridades com a lógica proposicional, como nós veremos, e ele foi desenvolvido por George Boole, por isso que ele tem esse nome, álgebra de Boole. Ele é usado principalmente na computação para análise de projetos de circuitos. Tá? Como é que funciona, então, esse sistema? Na álgebra de Boole, assim como na lógica proposicional, ela é binária. Nós temos apenas dois valores possíveis. Então, nós temos o zero, que indica para a gente na lógica proposicional ou na lógica de predicados, o falso é equivalente a ele, e o 1, que é equivalente aí ao verdadeiro, tá? Então, aqui na álgebra de Boole, como a gente está falando de circuitos, o zero, ele significa ausência de corrente, ausência de tensão, aparelho desligado, enquanto o 1 significa que está passando uma tensão, que a chave está ligada, tá? Então, a ideia na álgebra de Boole é a gente mapear as operações lógicas em portas lógicas, na geração dos circuitos lógicos. Então, o que nós veremos nessa aula é quais são essas principais portas lógicas dos sistemas da álgebra de Boole, tá? Algumas nós já vimos, vai ser um relembrar da lógica proposicional, e algumas são novas, mas nada muito diferente, é simplesmente uma combinação daqueles procedimentos lógicos, das operações lógicas que nós já tínhamos visto. Então, vamos dar uma olhada quem são essas funções booleanas e suas equivalentes portas lógicas. Então, a primeira delas é o e, que ela na álgebra de Boole a gente fala que é a multiplicação de dois valores de entrada. Na lógica proposicional, isso é equivalente à nossa conjunção, tá? Então, eu tenho na álgebra de Boole o equivalente para executar a operação e ou AND, a gente usa bastante no inglês quando a gente está falando da álgebra de Boole, seria esse circuito aqui. Então, nesse caso desse circuito, o que acontece? A gente só vai acender essa lâmpada quando tiver uma tensão necessária para que ela seja acesa. E essa tensão só vai ser obtida quando tanto A quanto B estiverem fechados, não é? Aqui, esse circuito estiver fechado, de tal maneira que passe a tensão. E o fechar aqui vai significar que o valor de A é 1 e o valor de B é 1. Então, apenas quando ambos forem 1, ou seja, quando ambos forem verdadeiro, é que eu vou ter aqui a saída sendo 1, a saída sendo verdadeiro. Então, vejam, é exatamente a mesma operação que nós tínhamos no E lógico na lógica proposicional. Então, é isso que acontece aqui na nossa porta AND. Então, eu tenho essas quatro possibilidades quando eu tenho duas variáveis de entrada, não é? Então, se ambas são zero, não acende. Se uma delas for zero, não acende. Se as duas forem 1, aí apenas nesse caso é que eu tenho a lâmpada recebendo a tensão e aí eu tenho a saída sendo 1 também. Tá? Então, nessa aula, vocês vão ver, a gente sempre vai ter as entradas indicadas aqui e a saída indicada aqui, tá? Ou seja, sempre entradas com A, B, C, dependendo da quantidade de variáveis que a gente tiver, e a saída indicada como um S. No caso da álgebra de Boole, nós indicamos a conjunção como várias possibilidades. A mais usual, e a que nós vamos adotar nesse curso, é esse pontinho aqui, tá? Às vezes, esse ponto é omitido, e as duas variáveis ficam juntas. E aí subentende-se então que entre elas está ocorrendo uma multiplicação. Outras possibilidades, o e comercial, a vírgula ou aquele símbolo de conjunção que já usávamos na lógica proposicional. Mas via de regra, sim, nós vamos usar essa possibilidade sempre com um ponto indicando a multiplicação. Tá? Então, como vocês viram, a porta AND é exatamente, ela tem o mesmo comportamento da conjunção da lógica proposicional. Tá? Essa, então, é a representação que nós temos da porta AND na álgebra de Boole. Então, ela é indicada dessa maneira. É muito importante vocês conhecerem os símbolos das portas, porque elas variam levemente aqui no seu formato. Mas a porta AND, então, ela é reta aqui, tá vendo? E ela é arredondada aqui. Então, essa aqui, no caso, tem duas entradas e ela tá gerando a saída aqui. Então, a gente sabe que ela só vai ser 1 na saída quando ambas entradas forem 1, tá?
Então aqui é a tabela verdade correspondente a esta porta lógica, não é? Então só para ficar bem claro para vocês, estou mostrando todas as versões aqui, né? Tanto como circuito, como porta, como tabela verdade, todas as equivalências para vocês entenderem como é que essas coisas se combinam, tá? Como é que uma coisa é equivalente à outra. A porta OR, então o que acontece com a nossa porta OR, né? A porta OR, o que vai acontecer? A saída será 1 quando uma das entradas ou ambas forem 1, não é verdade? Então, se aqui tiver fechada essa chave ou aqui tiver fechada essa chave, já passa a tensão e essa lâmpada é acesa. Então, as 4 possibilidades da porta OR são essas daqui. Então, vejam que a única possibilidade, a única situação em que a lâmpada não é acesa é quando ambas as entradas forem 0, tá? Em todos os demais casos, a saída é 1, tá? Quando uma delas ou ambas são 1. Em termos de representação, a que nós vamos adotar nesse curso é o uso da adição como símbolo para a nossa porta OR. Outras possibilidades, a barra, o ponto e vírgula ou o conectivo de disjunção, que nós já tínhamos visto na lógica proposicional. Em termos de porta, como é que nós representamos o OR, né? Nós representamos ele, vejam, com as duas partes arredondadas, tanto aqui quanto aqui a da frente. Ou uma outra possibilidade é fazer como a porta AND, porém com essas barras indicando aqui, tá? Nesse curso nós vamos adotar essa possibilidade aqui, tá? Prioritariamente, certo? Então lembre-se, olha, aqui é arredondado para indicar o OR. Lá no AND isso era reto, tá? É muito importante que vocês saibam quais são os formatos das portas. Então, em termos de tabela verdade, a porta OR vai se comportar como a tabela verdade da disjunção, tá? Exatamente como nós tínhamos visto na lógica proposicional. Uma outra porta que nós também já vimos é a porta NOT, ou aquela que implementa a negação, tá? Ela também é chamada de função inversora, né, ou porta inversora. A gente já sabe, então, como ela se comporta. Quando a entrada é 0, a resposta vai ser 1. Quando a entrada é 1, a resposta vai ser 0, tá? Então, o que acontece nessa porta, nesse circuito aqui possível, né? Então, quando a chave aqui está aberta, a saída é 1. Quando a chave está fechada, aí a saída é 0, tá? Nós podemos representar essa porta NOT com o barrado, nós falamos assim, né? Abarrado, né? Assim, então nos meus slides vocês sempre verão dessa maneira. Outra possibilidade, que aí eu uso mais lá no AVA, não é? Que é mais fácil do que fazer o barrado, é fazer o linha. Então, o A linha significa que é o A negado. Outras possibilidades aqui, né? Ao invés do barrado, a gente colocar o til ou a negação que nós já tínhamos visto na lógica proposicional, tá? Ou a versão também com o til aqui na frente, né? Mas nesse curso, prioritariamente é esta, com o barrado nos slides, e lá no AVA eu geralmente coloco dessa maneira, tá? E é assim que eu peço para que vocês resolvam os exercícios também usando o linha para indicar a negação, tá? Em termos aqui de porta, como é que a gente representa o não? Então, o não ele pode ser representado de duas maneiras, como aqui um triângulo com essa bolinha aqui na saída, ou, alternativamente, com essa bolinha adicionada após um bloco lógico ou antes de um bloco lógico. A única diferença é que onde você colocar a bolinha, se é depois do bloco lógico ou antes dele, faz a diferença do que está sendo negado, não é? Então, se ele tiver após o bloco lógico, ele está negando todo o bloco lógico que veio aqui antes. Então, a saída daquele bloco está sendo negada. Se a bolinha vir antes do bloco lógico, então a entrada é que está sendo negada para poder entrar nesse bloco lógico, tá? Nós vamos ver exemplos ainda durante esse curso. Então aqui, como é que nós implementamos a porta lógica NOT? Né? Ela é a tabela verdade da negação mesmo, tá? Sem nenhuma diferença aqui, nada de novidade, tá certo? E agora nós vamos ver algumas portas novas, que na verdade elas são combinações das portas que nós já vimos anteriormente. Então elas implementam as funções lógicas que nós já conhecemos, desde lá da lógica proposicional.
Então aqui nós podemos fazer a porta NAND, que ela é uma composição da porta AND e o não, tá? Então é AND e NOT que dá o NAND, tá? O que significa isso? A saída da porta NAND vai ser o equivalente, ó, ao negar o AND das duas entradas. Por isso que ela é a porta NAND. Né? Então, eu estou negando as minhas entradas. Aqui são todas versões equivalentes de escrever a mesma saída, tá? Então, significa que se eu estiver fazendo o AND do A com o B, quando ambos são zero, se fosse só o AND, daria zero. Mas como eu estou negando isso, vai dar 1. Então, vejam, a porta NAND vai ter como saída exatamente o oposto ou o inverso do que é a porta AND, tá? Simples assim. Então, simplesmente é uma combinação de duas operações para gerar aí o nosso NAND. Como é que nós representamos essa porta lógica NAND? Ela é um AND com a negação, tá vendo? Após o circuito. Por isso que eu estou negando a saída desta porta, né? Ou eu posso também, ao invés de colocar só a bolinha, colocar aqui explicitamente o símbolo completo da negação, tá? São duas representações equivalentes. Esta aqui as pessoas preferem por uma questão de ser mais simples, né? Ser simplificada. Então, a nossa porta NAND é simplesmente a combinação do AND com a negação. E a porta NOR? A porta NOR é a combinação da porta OR com a porta NAND, não é verdade? Então, a gente tem o quê? Lá na porta OR, quando eu tenho as minhas duas entradas sendo zero, a saída dava zero. Não era o único caso da porta OR em que a saída dá zero, é quando essas duas entradas são zero. No caso, então, da porta NOR, eu vou negar essa saída. Então, esse vai ser o único caso em que a saída vai ser 1, tá? Então, a combinação dessas portas vai representar para mim aqui, ó, essa porta NOR, que ela é a porta OR com a negação, e com a negação e outra versão com a negação mais explícita aqui, tá? E por fim, nós temos uma porta nova, que é a porta XOR, que é o ou exclusivo. E o que ela faz aqui? Ela vai implementar o oposto da operação lógica de biimplicação. Na biimplicação, a saída era 1 quando quando as entradas eram iguais, não é? Aqui, a porta XOR, ela vai ser 1 quando as entradas forem diferentes. Então, quando elas forem iguais, a saída vai dar 0, tá? E quando elas forem diferentes, aí a saída dá 1, tá? Então, nós vamos lembrar delas como um ou exclusivo. Então, pode que uma seja 1, mas a outra não pode ser 1, tá? A representação da porta XOR, ela tem várias possibilidades, não é? Nós temos essa daqui, que é a que vai ser adotada aqui nos nossos slides. Então, ela tem ela é a porta OR com mais um arredondado aqui na entrada dela, né? Um côncavo aqui. Outras possibilidades são essas, como se ela fosse uma porta AND, mas aqui claramente indicado, explicitado que ela é a operação de ou exclusivo. Ou outra possibilidade é como se ela fosse uma porta OR, mas também com um barradinho aqui, tá? Eu acho que essas duas aqui de baixo podem causar confusão para vocês, né? Para mim, a mais explícita, assim, é essa, que é a do XOR aqui de cima, e é essa que nós vamos adotar, então, nesse curso, certo? Então, resumindo, esse slide é um bom slide de resumo para que vocês entendam aqui como essas portas lógicas funcionam. Então, aqui nós temos todas as 6 portas lógicas que nós vimos aqui nessa parte introdutória, né, de álgebra de Boolean. Aqui nós temos o símbolo que representa, né, essas portas, e esses símbolos vão ser os que vão ser adotados aqui durante esse curso. Aqui, como nós representamos elas em termos de função algébrica, tá vendo? Como eu disse para vocês, o pontinho aqui da porta AND pode estar explícito ou pode estar implícito, tá? As várias possibilidades aqui de representação das funções algébricas são todas equivalentes aqui, né? Do mesmo conjuntinho aqui são equivalentes. E a tabela verdade, que implementa essas portas lógicas. Então, é muito importante que vocês conheçam, tá? Todas essas, como eu falo de uma função algébrica para uma porta, como eu vou de uma função algébrica para uma tabela, como eu vou da tabela para a função, isso nós vamos ver aqui na próxima aula, né? Na próxima parte aí.
E aí, então é importante que vocês saibam navegar por todas essas representações aqui, ok? É isso, pessoal. Até a segunda parte dessa aula.